Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, sendo este o 5º dia. Para o dia de hoje estaremos lendo Gênesis, capítulo 11, Livro de Salmos, capítulo 5 e Livro do Apóstolo João, capítulo 3, versículos 1 a 21. A minha recomendação é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé, a nossa esperança e perseverança. Se preparem para receber uma dose de amor com a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe. A Torre de Babel. Em toda a terra havia apenas uma língua e uma só maneira de falar. Os homens partiram do Oriente, encontraram uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Os tijolos lhes serviram de pedra e o betume de argamassa. Disseram: venham, vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus. E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens estavam construindo. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que planejam fazer. Venham, vamos descer e confundir a língua que eles falam, para que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e pararam de edificar a cidade. Por isso a cidade foi chamada de Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de toda a terra e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Descendentes de Sem. São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Tera tomou Abrão seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Amém. Comentários no livro de Gênesis, capítulo 11. Introdução. Versículos 1 a 9.
É provável que os eventos no capítulo 11 tenham ocorrido antes dos episódios do capítulo 10 e que a dispersão descrita no último tenha sido a consequência do juízo de Deus em Babel. Talvez a história tenha sido colocada aqui em Gênesis para que pudesse levar a genealogia de Sem, que, por sua vez, leva a genealogia de Abraão, o fundador da nação hebraica. A disposição, portanto, é literária e não cronológica. Versículo 2. Deus deixa ordenada às pessoas que fossem férteis, que se multiplicassem e espalhassem por toda a terra. Mas elas decidiram se mudar para Nimrod, cidade da Babilônia, e se estabelecer ali. Versículos 8 a 12. Esta iniciativa mostra uma rebelião explícita contra a ordem de Deus para que o povo se dispersasse. Ao que parece, Nimrod queria o povo em suas cidades e sob seu controle. Versículo 4. A torre que eles construíram em Babel era o que conhecemos como zigurate. Arqueólogos escavavam várias grandes estruturas desse tipo, que eram construídas principalmente para fins religiosos. O zigurate era como uma pirâmide, com exceção de que os níveis sucessivos eram rebaixados para que se pudesse subir ao topo, como uma grande escadaria. No topo ficava um santuário especial dedicado a uma divindade. Na construção da estrutura, as pessoas não estavam tentando subir ao céu para destronar Deus. Em vez disso, esperavam que o Deus ou a deusa a que adoravam descesse do céu para vir ao seu encontro. A estrutura e a cidade foram chamadas de Babel, que significa o portão dos deuses. Este projeto abominável era uma declaração arrogante de guerra contra o Senhor, não diferente da revolta descrita em Salmos 2, versículos 1 a 3. Para começar, as pessoas estavam resistindo à ordem do Criador de se espalharem e repovoarem a terra. Motivadas talvez por medo, como também por orgulho, elas decidiram construir uma cidade em um grande zigurate, permanecendo assim juntas. Contudo, mais ainda, elas queriam ficar famosas para que outros pudessem admirá-las e talvez vir se juntar a elas. Seu propósito declarado refletia a mentira do diabo no Éden: vocês serão como um Deus. Gênesis 3, versículo 5. Comentários no versículo 6. O povo tinha várias coisas em seu favor. Eles eram de fato nações unidas, um povo falando uma língua e usando um vocabulário e o mesmo dicionário. Todavia, eram motivados por um espírito de orgulho e um forte desejo pela fama. A única coisa que faltava era a aprovação de Deus. Não podemos ignorar o ponto principal de Salmos 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Comentários do versículos 7 e 8. Assim como no caso de Adão e Eva no jardim, capítulo 3, versículos 22 e 24, o juízo de Deus em Babel não só tratou dos pecados imediatos, mas também ajudou a evitar problemas futuros. A unidade da humanidade só dava às pessoas uma falsa ideia de poder que iria levá-las a uma rebelião ainda maior contra o Criador. Ao confundir a língua delas e espalhá-las por toda a terra, Deus foi generoso, poupando a vida delas e lhes dando a oportunidade de voltar para Ele. Versículo 10. O Senhor prometeu enviar um Redentor, o descendente dela, que iria derrotar Satanás e trazer salvação.
A profecia de Noé revelou que Deus abençoaria o mundo por meio da linhagem de Sem. Os semistas foram os ancestrais do povo hebreu. As pessoas citadas em Gênesis 11, versículos 10 a 26, não viveram tanto quanto aquelas mencionadas em Gênesis 5. A longevidade decresceu. A lista começou com os 950 anos de Noé e vai minguando, até chegar aos 148 anos de Naor. Pois as gerações que vieram após o dilúvio estavam começando a sentir as consequências físicas do pecado no corpo humano. O importante nesta genealogia é que ela registra a fidelidade de Deus no sentido de guardar seu povo e cumprir suas promessas. O que para nós é uma simples lista de nomes foi, para Deus, uma ponte de nomeação de Sem ao chamado de Abrão. Deus se dignou de usar pessoas para ajudá-lo a cumprir sua vontade na terra, e as pessoas, além de frágeis, nem sempre são obedientes. Contudo, a ponte foi construída e as promessas da aliança mantida. Versículo 26. Gênesis capítulo 1 a 11 é um registro de 4 eventos fundamentais: a criação, a queda, o dilúvio e o juízo em Babel. Gênesis 12 a 50 é o registro da vida de 4 personagens fundamentais: Abraão, Isaac, Jacó e José. Nesta fase de transição entre eventos globais e acontecimentos familiares, 5 pessoas se destacam: Abraão e Sara, sua esposa, Terá, pai de Abraão, e Naor e Arã, irmão de Abraão. Arã morreu e deixou seu filho, Ló. Finalizando o livro de Gênesis, versículos 27 a 32. Deus tinha por objetivo chamar um homem e sua esposa e, a partir deles, construir uma família. A partir daquele grupo familiar, o Senhor formaria uma nação e, a partir dela, abençoaria todos os povos da terra. Do começo ao fim, foi uma obra da graça de Deus, pois quando o Senhor chamou Abraão e Sarai, eles pertenciam a uma família que adorava ídolos. Josué 24, versículo 2. Em Ur dos Caldeus e Harã, o povo adorava o Deus Lua. Há um grande contraste entre os caminhos do homem em Babel e os propósitos de Deus ao chamar Abrão e Sarai. O mundo depende de um grande número de pessoas poderosas para realizar coisas, mas Deus escolheu 2 pessoas fracas e começou delas uma nova nação. O povo em Babel queria ficar famoso, mas Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão. Os trabalhadores em Babel seguiram a sabedoria deste mundo, mas Abrão e Sarai confiaram na palavra de Deus. Hebreus 11, versículos 11 e 12. Babel foi construída graças à força da carne e à motivação instigada pelo orgulho. Já a nação de Israel foi construída pela graça e poder de Deus, apesar da fraqueza humana. Oração pedindo a proteção de Deus. Ao mestre de canto para flautas, Salmo de Davi. Dá ouvidos, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destróis os que proferem mentira. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus adversários.
Endireita diante de mim o teu caminho, porque na boca dos meus adversários não há sinceridade. O íntimo deles está cheio de crimes. A garganta deles é sepulcro aberto, e com a língua lisonjeiam. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa de suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Cantem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo e, como escudo, o cercas da tua bondade. Amém. Comentários do livro de Salmos, capítulo 5, versículos 1 a 3. Davi não era apenas fiel em suas orações todas as manhãs, mas também metódico e sistemático. Ele não era negligente. Tinha tudo em ordem. A palavra hebraica traduzida por aguardo com esperança tem uma conotação militar. Significa a atitude de um soldado se apresentando ao seu comandante para receber ordens, ou um exército em formação de batalha no campo. Versículos 4 a 6. Deus não tem prazer na justiça, nem pode ser neutro com relação ao pecado. Portanto, pecadores rebeldes não podiam entrar em sua presença. O Senhor se agrada daqueles que o temem. Ele oferece louvores sinceros. Para agradar ao Pai, temos de ter fé. Hebreus 11, versículo 6. E nos identificar com seu Filho, a quem ele se compraz. Mateus 3, versículo 17. O mal não é uma abstração, é uma força terrível neste mundo, destruindo vidas e arrastando pessoas para o inferno. O ódio que o Senhor tem do mal não é emocional, é judicial, uma expressão de sua santidade. Se quisermos ter comunhão com Deus em seu santo altar, então precisamos sentir essa mesma angústia, ira mais amor, enquanto vemos o mal neste mundo caído. Versículos 7 a 8. Uma vez que não era membro da tribo de Levi, Davi não podia, na verdade, entrar no tabernáculo como os seus sacerdotes. Mas ele usou essa expressão para descrever sua visão do Senhor. Davi estava no deserto, mas se aproximou do Senhor com o tipo de temor que os sacerdotes e os levitas mostravam no tabernáculo. Na adoração de nosso grande Deus, não há lugar para árdio e irreverência. Comentários sobre o versículo 9 e 10. Davi não deu ordens aos seus oficiais para saírem e matarem os inimigos. Em vez disso, ele os entregou ao Senhor. Durante essa trágica batalha em que Absalão foi morto, a floresta matou mais que a espada. 2 Samuel, capítulo 18, versículo 8. A oração de Davi foi respondida. Caíam eles por suas próprias maquinações. Salmos 5, versículo 10. Mas o desfecho não foi porque eles se rebelaram contra Davi. Seu grande pecado foi a insubordinação a Deus. Comentários sobre o versículo 10. Por causa da oração no versículo 10, o Salmo 5 é classificado como um dos salmos imprecatórios. Referências: Salmos 12, capítulo 35, capítulo 37, capítulo 58, capítulo 59, capítulo 69, capítulo 79, capítulo 83, capítulo 109, capítulo 139 e capítulo 140. Nestes salmos, os escritores parecem descrever um Deus de ira que mal pode esperar para destruir pecadores. Os escritores também parecem se descrever como pessoas em busca de uma terrível vingança contra esses inimigos. E finalizando o livro de Salmos, compreensão dos versículos 11 e 12. Davi não se alegrou porque algumas das pessoas que faziam parte da aliança de Deus foram consideradas mais pelo Senhor. Antes, alegrou-se porque o Deus de Israel havia sido glorificado e o rei escolhido por ele, justificado.
O futuro do grande plano de salvação de Deus estava com Israel e, se a dinastia davídica tivesse sido destruída, o que dizer da misericórdia e aliança messiânica de Deus com Davi? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 8. O resultado de nossa comunhão com o Senhor deve ser a alegria em seu caráter, suas promessas e suas bondosas respostas à oração. Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A missão do Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Comentários do livro do apóstolo João, capítulo 3, dos versículos 1 a 21. Versículos 1 a 2. Nicodemos era um fariseu, o que significa que vivia baseado religiosamente nos preceitos religiosos. Nem todos os fariseus eram hipócritas, como se pode inferir dos comentários de Jesus registrados em Mateus 23. E tudo indica que Nicodemos era profundamente sincero em sua busca pela verdade. Ele veio ter com Jesus à noite, não porque tivesse medo de ser visto, mas porque queria ter uma conversa tranquila e ininterrupta com um novo mestre da parte de Deus. Compreensão dos versículos 5 a 8. Jesus não estava ensinando que o novo nascimento se dava pelo batismo com água. No Novo Testamento, o batismo está relacionado com a morte, não com o nascimento, e nenhuma quantidade de água física pode efetuar uma mudança espiritual no ser humano. A ênfase no versículos 10 a 21 está no crer,
porque a salvação vem pela fé. Efésios 2, versículos 8 e 9. A evidência da salvação é o testemunho interno do Espírito Santo. Romanos 8, versículo 9. E o Espírito entra na vida de alguém quando esta pessoa crê. Atos 10, versículos 43 a 48 e Efésios 1, versículos 13 a 14. Versículo 6. O nascimento humano envolve dores de parto. O mesmo ocorre com o nascimento do alto. Nosso Salvador teve de suportar as dores na cruz para que pudéssemos nos tornar membros da família de Deus. Isaías 53, versículo 11. Cristãos dedicados ao reino de Deus tiveram as dores de parto na oração e no testemunho enquanto procuravam levar pecadores a Cristo. Versículo 7. Nicodemos deve ter ficado com um olhar surpreso e perplexo estampado no rosto, pois o Senhor teve de dizer: não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Mas Nicodemos havia nascido judeu, ele era parte do povo da aliança de Deus. Romanos 9, versículos 4 a 5. Certamente, aos próprios olhos, seu nascimento era melhor do que o de um gentil ou de um samaritano. E sua vida era exemplar, pois vivia como um fariseu fiel. Ele poderia muito bem entender que Jesus dizia que os romanos tinham de nascer de novo, mas certamente não os judeus. Compreensão dos versículos 8 a 13. É provável que o vento estivesse soprando aquela noite justamente quando Nicodemos e Jesus se sentaram no eirado para conversar. A palavra vento, tanto em hebraico como em grego, também pode ser traduzida por espírito. Um dos símbolos do Espírito de Deus na Bíblia é o vento ou sopro. Assim como o vento, o Espírito é invisível, mas poderoso. Não se pode prever ou explicar seus movimentos. Compreensão do versículo 14. O verbo levantado tem um duplo significado: ser crucificado e ser glorificado, exaltado. Em seu evangelho, João recorda que a crucificação de Nosso Senhor era efetivamente o meio de sua glorificação. A cruz não foi o fim de sua glória, mas o início da plena revelação dela. Jesus também estava utilizando o evento registrado em Números 21, versículos 4 a 9, para mostrar como Deus anteriormente usara o ato de levantar como forma de cura e salvação para os que creem. E finalizando o dia de hoje, versículos 19 a 21. Esta é uma das principais figuras usadas neste evangelho. Por que os pecadores não vão entrar na luz da vida? Porque eles amam as trevas. Eles persistem em suas más ações e isso os impede de vir à luz. Pois, quanto mais eles se aproximam da luz, mais seus pecados são expostos. Problemas intelectuais não impedem as pessoas de confiar em Cristo. A cegueira moral e espiritual é que as mantém amando as trevas e odiando a luz. Que as palavras de hoje toquem nossos corações para a honra e a glória do Senhor.